Amém. É uma alegria estar de novo com os irmãos. Nós tivemos o privilégio de estarmos com outros irmãos nos outros continentes e é impressionante como o falar profético atinge toda a terra. A reunião não é diferente, é o mesmo encargo. Senhor Jesus. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro está falando de esperar e apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperar é mais fácil a gente entender. Mas por que apressar? Apressar tem tudo a ver com o que vai acontecer. Deus deu uma comissão a Adão e Eva de estabelecer o domínio, de estabelecer o reino dele no Éden, na terra. Mas para que isso acontecesse, Adão e Eva teria que comer da árvore da vida. Infelizmente, os nossos pais, eles não deram a prioridade para isso. Eles enrolaram e não comeram da árvore da vida. Então deu brecha para o inimigo vir e colocar dúvida na palavra de Deus. Essa é a tática do inimigo de Deus. É sempre colocar dúvida na palavra. Porque é a palavra de Deus que faz a obra em nosso coração. O que Adão e Eva não puderam fazer, o último Adão fez na cruz. Vamos abrir 1 Coríntios 15:45. Vamos ver o 44 primeiro. Fala: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia. Então, o que os nossos pais não conseguiram fazer, o Senhor Jesus, como o último Adão, ele pôde fazer a obra de Deus. Por isso ele tinha que nascer de uma filha de Adão. A Virgem Maria era uma pessoa como nós, mas ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres. E ela foi escolhida por Deus para gerar
um filho, sem nunca ter relação com nenhum outro homem. Isso fez do Senhor Jesus verdadeiramente homem. Ele passou por todas as tentações que nós passamos, com uma diferença: ele nunca caiu em nenhuma tentação. Mas, ao mesmo tempo que ele era verdadeiramente homem, ele também era verdadeiramente filho de Deus. Então, quando o sacrifício dele na cruz ocorreu, foi aceito por Deus, porque ele não tinha defeito. Mas se ele fosse apenas um homem perfeito, ele poderia morrer apenas por uma pessoa. E eu sempre digo, certamente ele iria morrer pela sua bem-aventurada mãe Maria. Mas ele não era só apenas homem, ele era o próprio Deus. E quando o sangue dele foi derramado, caiu na eternidade. É por isso que mesmo hoje, mais de quase 2000 anos atrás, nós podemos clamar por esse sangue. E nós somos justificados por esse sangue. E agora, o Senhor, ele tem uma noiva. Essa noiva é a sua igreja. Hoje, nós somos essa nova Eva. A diferença é que a primeira Eva estava nua e despreparada. Hoje o Senhor está nos ataviando, nos adornando para o nosso noivo, que é Cristo. Se nós abrirmos Mateus 14, desculpa, 24:14. Mateus 24:14 fala: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ficou claro por que nós podemos apressar? É como o pai fala para o filho: olha, eu só vou voltar quando você arrumar essa sala. Aí, se o filho quer que o pai volte, o que ele tem que fazer? Arrumar. Aqui, o Senhor está falando, e será pregado este evangelho do reino. Qual que é a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça? O evangelho da graça é simplesmente pregar a salvação em Cristo. Quando nós cremos, o nosso espírito é salvo. Mas nós somos um ser tripartido: espírito, alma e corpo.
Não dá para separar. O nosso corpo, olha só a cabeça do Zé Ramos. Está branquinha. Eu conheci ele, não era daquela cor, né, Zé? O pior, olha aqui a minha. Eu nem cabelo tenho aqui em cima. Isso quer dizer que o nosso corpo não foi salvo. Nós sabemos disso, né, irmã Terezinha? Nosso corpo não foi salvo. Agora, se o meu corpo ainda não foi salvo, e o meu espírito já foi salvo, e a nossa alma? A nossa alma está em um processo de salvação. Esse processo pode ter avanços e pode ter retrocessos. Mas pregar o evangelho do reino é pregar não apenas a salvação do nosso espírito, mas é o Senhor ganhar a nossa alma, o nosso eu. Senhor Jesus. Pode puxar aqui, irmão. Puxar. Senhor Jesus. Nós precisamos não apenas esperar passivamente a volta do nosso Senhor, mas nós temos que apressar. É tão gostoso quando a gente espera um ente querido e a gente quer arrumar a casa, quer cortar a grama do jardim, quer dar um tchan, né? A gente faz aquilo com amor. Por quê? Nós queremos não só esperar, mas nós queremos apressar a vinda daquele querido. E aqui, quem está escrevendo é o apóstolo Pedro. Escrevendo para aqueles cristãos judeus dispersos. Eles tinham ouvido a palavra profética, estavam atentos àquele falar. Não era mais aquela segunda leva na igreja em Jerusalém. O início da igreja de Jerusalém foi muito positivo. Eles estavam ávidos pelo o falar profético. Eles ruminavam a palavra dos apóstolos. Eles estavam ali nas reuniões do Partir do Pão, de oração. Eles estavam tanto lá no templo como de casa em casa. Mas após a perseguição que houve, logo após a morte de Estevão, eles foram totalmente espalhados. E uma segunda leva de cristãos em Jerusalém. Vieram muitos sacerdotes e fariseus, eles queriam conciliar a lei com a salvação em Cristo. Mas é algo que não se concilia. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. O Senhor não quer que nós sejamos apenas conhecedores das leis intelectuais. O Senhor quer a nossa prática, a nossa experiência. O Senhor quer que nós aprendamos a viver no Espírito.
Isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Senhor Jesus, eu quero ler alguns versículos aqui em 2 Pedro 3, 3:9 fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se derreterão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Irmãos, é muito estranho, mas o Senhor, Ele quer usar exemplos que nós conhecemos. O ladrão, ele não avisa que vai entrar na sua casa. Eu não quero que ninguém tenha essa experiência. Eu tive e é doloroso. Você chegar em casa, a porta arrombada, e o ladrão entrou. Agora, quando o ladrão entra, ele chegou, não tinha ninguém em casa, arrebentou a porta, levou o pano de chão. É assim? Levou aquela cadeira velha quebrada? Não. Vai levar televisão, vai levar joias, vai levar dinheiro, vai levar coisas de valor. Irmãos, o que o Senhor valoriza? Nós precisamos saber que Deus é Espírito. Deus é luz. Deus é verdade. Deus é amor. Deus está procurando isso. Aqui ele usa esse exemplo. Imagine que eu seja o ladrão. Eu estou buscando o quê? Que nós possamos ter a percepção daquilo que Deus quer transformar no nosso viver. O Senhor, Ele prometeu voltar. E Ele não virá mais como um humilde carpinteiro, mas Ele virá como um juiz, como um rei. Que nós possamos considerar o nosso viver e saber que o Senhor não tardará. Quando eu estava conversando com um irmão já idoso, ele nem se reúne conosco, mas ele falou que ele tinha muita resistência à questão da vinda do Senhor. Mas quando ele leu as cartas de Timóteo, onde fala como será a geração
no tempo da vinda do Senhor, ele falou: irmão, nós estamos vivendo essa geração. Irmãos, a palavra, ela é clara. Se nós formos estudar as 70 semanas de Daniel, por exemplo, nós vamos ficar claros, tanto da primeira vinda como da segunda vinda do Senhor. As profecias, elas se cumprem. Então, que nós possamos ter um viver que apresse a vinda do Senhor. Que nós possamos ser aquele que anela a vinda. Mas como que eu vou anelar a vinda do Senhor se Ele virá como o juiz? Por isso, eu preciso sempre me humilhar e buscar na palavra a direção, sabendo que o Senhor resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Que nós possamos não só esperar a vinda do Senhor, mas apressar. Nós, os irmãos sabem, nós escolhemos 6 irmãos que são líderes na igreja e fizemos 6 equipes. Ou seja, a cada mais ou menos 45 dias está saindo uma equipe para pregar o Evangelho nas ruas de Carlos Chagas. Isso está mexendo conosco. Tira a gente do nosso comodismo. E essas experiências são gratificantes. Como é gratificante quando você abre as portas do reino de Deus para uma pessoa. E ela pode desfrutar, né, de viver no Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Que nós possamos ser essas ferramentas nas mãos do Senhor. Amém? O nosso alimento diário, que estávamos estudando as cartas de João e de Pedro, né? Estamos concluindo e a partir de segunda-feira nós começaremos a estudar Gálatas. Então, busque com o responsável do seu grupo familiar para que você já receba o novo alimento diário. Porque segunda-feira nós já vamos começar nele. Amém? Vamos levantar, multiplicar em grupos de 4, 5 pessoas no máximo e vamos desfrutar um pouco dessa palavra para que a gente possa ruminar mais.